Olá, boa noite. Que bom que você está aí. Quero agradecer em nome da Faculdade Unida a sua presença. Eu estou bastante ansioso com essa experiência desse curso online. Espero que ela seja bem sucedida. E ao final dos nossos 3 encontros, você pode apresentar a sua avaliação. Isso vai ser bastante importante para nós. Sem mais delongas, deixa eu fazer uma exposição bem sucinta do que nós vamos fazer nesses 3 encontros. Hoje, a próxima terça-feira e a terça-feira seguinte, nós vamos ler a tradução do Salmo 53 com 2 objetivos. O primeiro deles, eu espero que não soe arrogante ou com muita presunção de minha parte, eu quero tentar ensinar a você como interpretar um texto bíblico, especificamente um salmo. E o segundo objetivo é a gente interpretar, fazer um exercício de interpretação do Salmo 53. De um lado, então, aprender a interpretar textos da Bíblia de modo geral, e de outro lado, estudar detalhadamente esse salmo, que é um salmo espetacular. Durante a aula, eu vou fazendo comentários específicos e também comentários gerais a respeito do processo de interpretação, de modo que, se você tiver alguma dúvida, ao final da exposição eu tento esclarecer. Algumas observações. As perguntas que serão dirigidas naquela meia hora final de perguntas e respostas só devem ser encaminhadas a partir de 9h30. Então, as perguntas que forem encaminhadas antes de 9h30, durante o período da minha exposição, não vão ser respondidas. Então, você espere eu terminar o processo de exposição, que vai até 9h30, e de 9h30 até às 10 horas, as perguntas que foram feitas, desde que no contexto da aula, com relação ao Salmo 53, eu as vou responder. Durante a transmissão, se tiver algum problema técnico, não saia do chat, permaneça no chat e aguarde a orientação do Max. O Max é o funcionário da Faculdade Unida, meu colega, que está prestando assessoria nos bastidores dessa aula, de modo que, se algum problema técnico acontecer, o Max vai tentar dar a solução possível. Então, você permaneça no chat e aguarde orientações. Muito bem, vamos começar. Espero que seja agradável para você e que, ao final, estejamos ambos satisfeitos. Eu como professor e vocês como alunos e alunas. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Pois bem, na sua tela aparece o texto do Salmo 53. Eu vou rolar para você ver a dimensão do Salmo. Ele está aparecendo na sua tela em hebraico. Esta língua, não sei se você alguma vez já viu o texto hebraico. Essa língua na parte superior, eu vou mostrar aqui para você, ó. Isso aqui é o texto hebraico do Salmo. E logo abaixo, a tradução que eu mesmo fiz do Salmo. De modo que nós estamos fazendo uma interpretação direto da língua em que a Bíblia foi escrita. Não necessariamente o texto original. A gente não sabe, não pode garantir que esse seja o texto original, que ele não tenha sofrido nenhuma alteração. Não há razões para que a gente assim pense. Eu não poderia apostar para você que o texto sofreu alteração. Eu acho que não, mas o máximo que eu posso dizer é que nós estamos diante do texto na sua língua original. E eu devo dizer para você o seguinte: não é um texto muito bem traduzido nas Bíblias que a gente tem, que você tem. Há 4 ou 5 grandes problemas de tradução desse texto na sua Bíblia. Se você está acompanhando essa aula com a sua Bíblia, você vai ter a oportunidade agora de ver aonde é que estão esses erros. Mas antes de eu mostrar onde estão os erros, eu quero dar 2 dicas para vocês. O segredo para se interpretar a Bíblia está no ensino médio, nas aulas de língua portuguesa do ensino médio. Eu tenho um pouco de idade, eu fiz o 2º grau. Eu não sei a idade que você tem, mas eu fiz o 2º grau. Hoje é o ensino médio. Pois é a aula de língua portuguesa. Interpretação de texto bíblico é 95% domínio de língua portuguesa. Isso se a tradução for bem feita. Se a tradução não for bem feita, não há nada que você possa fazer. Se o seu interesse é compreender o texto conforme o autor escreveu, o autor do texto hebraico que a gente tem,
Ou você traduz do texto hebraico, como eu faço, ou você depende das traduções. E se você depende das traduções, você está um pouco lascado no Brasil, porque as traduções não são muito boas. A tradução do Salmo 53 é bem ruim, ao ponto de que em determinados versículos o sentido está completamente alterado. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler o Salmo todo e depois eu vou voltar apontando onde estão os erros de tradução e aí eu começo o processo de interpretação ao pé da letra, como eu prometi para vocês nas redes sociais. Então eu vou ler o texto, a tradução, obviamente. Disse o insensato no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e praticaram injustiça. Não há fazedor do que é bom. Deus dos céus olhou para os Bene Adam, para ver se há um sensato, um que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o que é bom, não há um sequer. Acaso não têm entendimento os obreiros da injustiça? Os comedores do meu povo comem pão, Deus não invocam. Lá, aterrorizaram-se de terror sem que houvesse terror, porque Deus espalhou os ossos do que te sitiou. Envergonhaste-te, porque Deus os rejeitou. Quem dera de Sião as salvações de Israel. Quando mudar Deus a sorte do seu povo, festejará Jacó, celebrará Israel. Bem, vamos a alguns comentários sobre a tradução antes de a gente entrar na interpretação. Você deve observar que no meu texto o verso primeiro é o 2. Se você está lendo numa Bíblia católica, está igual aqui. O 2 corresponde ao 2, o 3 corresponde ao 3. Se você está lendo numa Bíblia de Almeida, evangélica, você tem que diminuir um número da minha numeração. Então o meu 2 é o seu 1, o meu 3 é o seu 2, ok? Muito bem. No meu verso 3, o seu verso 2, há uma expressão aqui na minha Bíblia que está traduzida por mim como Bene Adam. Na sua versão deve estar ou homens, ou homem, ou humanidade. Qualquer dessas traduções está errada. A expressão no hebraico, Bene Adam, aqui se você puder ler aí, você vai ler isso, Bene Adam, porque está transliterado. Eu não traduzi a expressão hebraico Bene Adam. Se eu fosse traduzir, seria filhos de Adão, ou filhos do homem, que os tradutores interpretam como se fosse a humanidade. Não é a humanidade. Alguns interpretam que é o conjunto dos judeus. Não, não é o conjunto dos judeus, é uma classe social muito específica em Judá. Mas mais adiante eu comento isso. Acima de Bene Adam, no meu verso 2, o finalzinho do seu verso 1, tem uma expressão que eu não poderia dizer necessariamente que é um erro, mas é um dificultador da compreensão, porque nós temos em língua portuguesa duas palavras, bem e bom. Mas no hebraico só existe uma, tov, que é bom. E a gente costuma traduzir essa palavra, às vezes, como bem. Por exemplo, não faz o que é bem, ou não faz o bem. Mas no hebraico, literalmente, é não faz o que é bom. Sabe aquela lá em Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore do conhecimento do tov e do ra, ou seja, do que é bom e do que é ruim, do que é bom e da desgraça. Não é bem e mal. E aqui é a mesma coisa, não é bem, é bom. Não há quem faça o que é bom. Caminhando um pouquinho mais para frente, um outro problema de tradução, com certeza absoluta, para você ver o grau de controle que eu tenho da Bíblia que você tem na mão. Vai estar errada na sua versão. Aqui no meu verso 5, na sua Bíblia, o verso 4, eu traduzi assim, ó, os comedores do meu povo comem pão. Na sua Bíblia, com certeza absoluta, vai ter uma preposição, uma conjunção comparativa, como. Os comedores do meu povo, eles comem o meu povo como se comessem pão. Não, essa comparação não existe no texto hebraico. É um erro, e um erro grave, porque leva você a interpretar errado esse verso. Então, anotem isso. Não há comparação aí, não.
por mais difícil que possa, à primeira vista, a gente interpretar, veja que é assim, ó, os comedores, está vendo o mouse aí se mexer, ó, os comedores do meu povo, eles comem pão. Não tem nenhuma partícula de comparação aqui. Nesse momento você pode não inferir as implicações disso, mas você vai ver mais à frente que são muito sérias as implicações disso. Muito bem, mais um problema. Dependendo da sua Bíblia, nós ainda temos 3 problemas. Algumas Bíblias simplesmente não colocam esse lá com que começa o meu verso 6, o seu verso 5. A primeira palavra do texto hebraico é essa aqui, ó, o advérbio de lugar, lá. Algumas Bíblias simplesmente tiram esse lá e fazem com que você perca o sentido sintático e até ideológico da expressão. Algumas Bíblias até colocam, mas não colocam no início, como é no texto hebraico. Isso tem alguma implicação. Mas grave mesmo é o problema desta tradução aqui. É o finalzinho do meu verso 6 e é o finalzinho do seu verso 5. Na sua Bíblia, com certeza, vai estar uma dessas duas expressões. Ou tu os envergonhaste, ou tu os confundiste. Não vou discutir neste momento se é envergonhar ou se é confundir, mas na sua Bíblia vai estar um os. Tu os envergonhaste ou tu os confundiste. Bem, não é. Não há o pronome aí. Se você olhar no final desta palavrinha hebraica aqui, você tem esse M aqui, ó. Deus os rejeitou. Ficou um pouquinho grande, deixa eu fazer um pouquinho menor para ficar mais visível para você, ó. Esse símbolo que está aí, que é a letra M, é esse os aqui, ó. Deus os rejeitou. Aqui tem. Mas você veja que nessa palavra não tem. É outro símbolo. Então não é tu os envergonhaste. Eu traduzo de modo reflexivo. Tu te envergonhaste. Ou envergonhaste-te. Ou seja, é o próprio tu que passou vergonha. O tu não fez as pessoas passarem vergonha. O tu se envergonhou. Finalmente, o último problema de tradução, e um problema claramente ideológico, é esta palavrinha aqui, salvações. Essa palavra no hebraico é a palavra de onde deriva o nome de Jesus, por exemplo, Yoshua. Só que no hebraico está plural, Yeshuot, é plural. Você vai encontrar, dependendo da Bíblia que você tem em casa, se você é um colecionador, você pode encontrar traduzido como salvação, como livramento ou como vitória. Salvação é melhor, mas pode ser vitória, pode ser livramento. Tudo bem, não vamos discutir por isso, mas é plural, não é singular. E na sua Bíblia vai estar singular com certeza. Desconheço Bíblia que traduza no plural, e no hebraico é indiscutivelmente plural. Se você olhar este finalzinho aqui do hebraico, ot no hebraico é a marca do plural. Então essa tradução aqui seria salvações e não salvação. Feitas essas correções, vamos então agora começar a brincar com o nosso exercício. Brincar no melhor sentido possível, precisa ser divertido, né? Mas vamos lembrar então de língua portuguesa, porque traduzido direito o texto, modéstia à parte, eu acho que o texto está adequadamente traduzido. Agora é lembrar das aulas de língua portuguesa lá da sua professora do ensino médio, do 2º grau, porque não há mais nada que a gente possa fazer a não ser ler, e ler com atenção. E eu vou te passar, então, a primeira dica. O maior inimigo do processo de interpretação é o seu cérebro, a sua tradução, a sua tradição, a sua comunidade religiosa, porque você já ouviu inúmeras interpretações desse texto no púlpito, na escola bíblica dominical, você mesmo eventualmente pregou, e a interpretação cristã do texto toma conta do seu cérebro de tal modo que quando você vai ler o texto, em vez de você ler o texto, você atualiza nele as interpretações que você já ouviu a vida inteira, entende? Então você não consegue ler. Eu dou aula há 30 anos de teologia e os alunos simplesmente não conseguem ler porque a memória das centenas e centenas de pregações que são leituras cristãs dos textos judeus se sobrepõe à tentativa de interpretação.
Então, para você vai ser um pouquinho mais difícil. Nós vamos fazer de conta que não entendemos esse texto e vamos dizer dele apenas aquilo que ele permitir. Sem chute, sem ficar lembrando de pregação, apenas fazendo as perguntas que o texto exige que a gente faça e dando as respostas que ele permite. Por exemplo, vamos pegar o primeiro verso. Disse o insensato no seu coração, não a Deus. Primeira coisa, disse o insensato. Esse insensato, quem é? Quem escreveu esse texto está pensando numa pessoa específica? Disse o insensato ali, o João. Ou ele está pensando num tipo ideal? Todo insensato diz isso. Não adianta chutar. Você não pode deixar o seu cérebro ficar dando chute. Você simplesmente anote a pergunta. Não sei quem é o insensato. Não sabemos. O texto ainda não me disse nada. Disse o insensato no seu coração. Não a Deus. Não sei quem é o insensato. Então eu não vou ficar tentando responder agora. Eu vou esperar que uma quantidade maior de informações venham do texto para eu arriscar uma hipótese. Enquanto eu não tiver dados, eu vou ficar quieto. Diz o insensato no seu coração. Mas como assim? Se o insensato está dizendo no coração dele, do próprio insensato, como é que o salmista sabe? Como que eu lido com essa construção? O salmista está me dizendo que o insensato diz no coração dele, insensato. Então como é que o salmista sabe? Não sei, é um mistério aqui, mistério não no sentido religioso, mas o texto não me explica isso, mas eu vou anotar. Não sei que é o insensato, não sei como o salmista sabe que o insensato diz em seu próprio coração, quer dizer, ele pensa consigo mesmo. E se o insensato pensa consigo mesmo, como é que o salmista sabe? Mas o que é que o insensato diz no coração dele? Ele diz assim, não a Deus. Pois bem, o que é para um sujeito de mais de 2000 anos atrás dizer que não há Deus? Com certeza absoluta não é o que a gente diz hoje num período moderno de um ateísmo filosófico. Não é. Então eu preciso anotar. Não sei o que significa para ele dizer não a Deus. Eu preciso tentar descobrir no texto o que significa no texto dizer que não há Deus. Compreende? Quer dizer, um verso e eu só tenho 3 dúvidas. Até agora não entendi nada do texto. Não sei quem é o insensato, não sei como é que o salmista pode me dizer que ele está pensando e não sei o que ele está dizendo quando ele diz que não há Deus. Vou seguir em frente sem permitir que o meu cérebro dê chute. Perfeito? Vamos seguir em frente. Se o salmo nos responder, bem. Se não responder, a gente fecha e vai embora. Mas eu não escolhi esse texto à toa, esse é um dos textos mais didáticos da Bíblia hebraica. Não há uma pergunta que a gente faça a ele que ele mesmo não responda. Por isso eu escolhi esse texto para essa aula. Muito bem, corromperam-se e praticaram injustiça. Pois bem, se você é um leitor atento, você percebeu uma alteração nas vozes verbais. Era um sujeito, o verso aqui, ó, ele disse, e agora é um plural. Então houve uma alteração do conjunto das pessoas a quem o salmista está se referindo. Ele estava se referindo a um insensato, a um sujeito, mas agora ele pluralizou. Ou seja, é um sujeito ou é um grupo? É um grupo? É um sujeito dentro do grupo? Que grupo é esse? Não sei, vou anotar, 4ª pergunta. Vamos seguir em frente. Corromperam-se e praticaram injustiça. Muito bem, vamos prestar atenção na informação que a gente tem desse texto. Corromperam-se. O que é corromper-se? Na hipótese da palavra estar traduzida adequadamente, percebe? Porque, na verdade, o escritor não escreveu corromperam-se, ele escreveu a palavra hebraica. Eu traduzi como corromperam-se. Se tiver traduzido errada, a gente vai ficar gastando tempo em cima de uma palavra errada. Percebe como você depende tremendamente do tradutor? Pois bem, se a palavra correta é corromperam-se, ela deriva uma alteração de estado. Houve uma corrupção. Eu não sei se é uma corrupção a partir de um estado ideal ou se é uma corrupção a partir de um fato. O sujeito era bom e agora não é. Ou o sujeito deveria ser bom e não foi bom. Entende? Ou houve uma corrupção de fato. Durante um tempo ele foi gente boa e agora ele não é mais gente boa. Ou uma corrupção em relação a uma demanda. Ele recebeu encargos que se traduziriam em fazer o que é bom e ele não está fazendo o que é bom.
Mas em que sentido corrupção? Aí o texto deixa para a gente uma pista excelente. Praticaram injustiça. Muito bem, aqui a gente consegue pisar já em solo um pouco mais firme. Ó. Se eles se corromperam e estão praticando injustiça, se eles não tivessem se corrompido, eles estariam praticando justiça. Então, das duas, uma. Este grupo que está corrompido, ou é um grupo que antes praticava justiça, se corrompeu e agora está praticando injustiça, ou ele é um grupo que deveria praticar justiça e, em vez de praticar justiça, está praticando injustiça. Tudo bem? Mas agora ele vai fazer um outro movimento aqui, que é: não há fazedor do que é bom. Esse não há fazedor do que é bom é uma outra alteração, porque ele tinha pensado num sujeito, indivíduo, o insensato, depois ele pluralizou, então já não é só o insensato, é o insensato e o grupo que se corrompeu, mas agora ele faz um outro movimento, ele diz assim: não há fazedor do que é bom. Bem, se ele estiver pensando num grupo e o insensato é aquele sujeito que está no grupo, agora ele está dizendo o seguinte: não é apenas o insensato no grupo, é o grupo inteiro, e no grupo inteiro não há um que faça aquilo que é bom. Independentemente de o insensato estar praticando injustiça, cada um do grupo está praticando injustiça. Percebe o movimento que ele fez? Digamos que ele esteja falando de um grupo e que tem uma pessoa nesse grupo que é o responsável. Então você poderia tender a dizer assim: tá, as pessoas estão ali, mas elas praticam injustiça, mas no fundo a culpa é daquele insensato principal. Ele não permite você interpretar assim. Ele está fazendo um juízo muito violento. Ele diz: o insensato pratica injustiça, todos do grupo praticam injustiça, individualmente cada um do grupo pratica injustiça. Bem, a gente poderia fazer aqui uma espécie de argumento, de síntese, para a gente tentar pegar algumas pistas lá de cima. O sujeito está praticando injustiça. Ó, é um ato visível. Eles praticam injustiça, e quando o salmista olha para eles praticando injustiça, o salmista interpreta que ele só pode praticar essa injustiça se no íntimo dele ele pensar assim: ah, não há Deus, vou praticar a injustiça. Então já é uma pista. Não é toda a interpretação possível, mas perceba o que eu estou fazendo. Eu estou tentando interpretar o que significa um pedacinho do texto, o salmista dizer não há Deus, na verdade não o salmista, o insensato a quem o salmista está descrevendo. O que significa isso no Salmo, dizer não a Deus, com elementos do próprio Salmo? Então o salmista olha para o sujeito que está praticando injustiça, e aí ele diz: mas como esse sujeito pode praticar essa injustiça? Então ele faz um juízo teológico. É porque no fundo ele age como se não houvesse Deus. Ou seja, como se não houvesse consequências do que ele está fazendo. Compreende? Percebe como que é o jogo de interpretação? Você pega um pedacinho do texto para ajudar você a compreender o outro pedacinho do texto. Vamos seguir em frente. Se há uma coisa que vai ficar para trás, e espero que você tenha percebido, é que tipo de injustiça ele está praticando. Devo dizer que em algumas Bíblias a palavra que está aqui é a palavra iniquidade. Não é iniquidade, porque logo ele vai dizer aqui embaixo: fazer o que é bom. Fazer o que é bom, fazer o tov, o shalom, é o contrário de fazer o que é mal, fazer o ra. Isso é do campo ético, não é do campo religioso. Logo, esta palavrinha que está aqui, avel. Avel pode ser traduzida em sentido religioso ou em sentido ético. Aqui é claramente em sentido ético, porque avel é sinônimo de fazer o que é mal, de não praticar a justiça. Então,
Por isso eu estou traduzindo como injustiça. A sua Bíblia deve estar traduzida, dependendo da sua Bíblia, nem todas, como iniquidade. Mas é porque, muito provavelmente, o tradutor interpretou a declaração não a Deus como uma referência ao ateísmo. A gente vai discutir isso mais quando a gente traduzir o último verso, interpretar o último verso da terceira aula. Mas esse texto tem nada a ver com ateísmo. Como o tradutor ou o intérprete da sua Bíblia interpretou equivocadamente que a referência ao ateísmo, e na cabeça dele ateísmo é iniquidade, ele já traduziu como iniquidade, ele não está mais há 2000 anos atrás, ele está nos dias de hoje e está fazendo leitura cristã do texto. É injustiça. Mas o texto não diz que injustiça é. E se eles não tivessem se corrompido, eles estariam praticando justiça. Mas o texto também não diz que justiça é essa. Vamos ficar no vácuo. Não sei quem é o insensato, só sei que ele é um sujeito dentro de um grupo. Não sei que grupo é esse, só sei que esse grupo é alguém que deveria estar praticando justiça e está praticando injustiça. Mas também não sei que injustiça é esse que ele está praticando e qual é a justiça que ele deveria estar praticando. Eu anoto isso e continuo a leitura para ver se o bom salmista me explica. E ele é de fato um bom salmista, vai me explicar em detalhes. Muito bem, agora ele vai fazer um movimento de repetir tudo o que ele está dizendo, mas fazendo Deus ser o olhador. Porque até agora era como se a gente estivesse passando, ele pega a gente pelo braço, olha lá o insensato. Olha o que ele está fazendo. Agora ele vai fazer. Vamos ver como Deus olha para ele, para ver se Deus diz dele, insensato, e deles, os corruptos, a mesma coisa que eu, salmista, estou dizendo. Óbvio, Deus aqui, no texto, é um personagem do texto, controlado pelo escritor, obviamente, e o escritor vai fazer Deus dizer a mesma coisa que ele disse. Mas aí ele vai acrescentar alguns elementos que vão ajudar a gente a compreender ainda mais o que ele está tentando dizer. Deus dos céus olhou para os Bene Adam. Bem, aqui eu tenho um pequeno probleminha, porque eu poderia simplesmente não antecipar para você e deixar que a gente descobrisse no andamento do texto, mas para você não ficar aí na aflição, eu vou antecipar para você que essa expressão Bene Adam corresponde a um grupo específico da cidade de Judá. É a liderança, a elite, o conjunto do rei, do exército, os profetas culticos, os sacerdotes, os escribas, a corte. Sabe, em 1808, a corte de Dom João veio para o Brasil. E esses seriam os Bene Adam, a corte. A gente vai ter oportunidade de ver isso mais claramente até o final do Salmo, mas era preciso que eu indicasse isso para você. Por quê? Porque quando o leitor, na verdade o ouvinte original, ouviu esse salmo pela primeira vez, ele sabia exatamente de quem se tratava. Porque Bene Adam, no ouvido dele, se refere diretamente ao rei. Outra coisa que é preciso ser dito é que aí está olhou, mas é um olhar como se você se debruçasse de uma beirada de uma sacada, entende? É porque o judeu entende literalmente, não é uma metáfora, era assim que ele acreditava, que lá em cima, nas nuvens, tinha um templo onde a divindade morava. É por isso que no Novo Testamento a oração do Pai Nosso é Pai Nosso, que estás nos céus. A gente hoje trata como uma metáfora, mas para eles não era metáfora não. Para eles Deus estava lá no céu mesmo, no céu literalmente interpretado. Pois bem, como para ele Deus está no céu, então ele descreve esse movimento de Deus se debruçando, porque a cidade de Jerusalém está embaixo. Aqui está o templo de Deus em cima e aqui embaixo o templo de Jerusalém. Então, para ele olhar para os Bene Adam que estão em Jerusalém, ele tem que olhar para baixo, entende? Então, é esse movimento que o salmista está descrevendo. Deus vai à sacada do seu palácio, lá no céu, para olhar para o palácio do rei lá embaixo. Então, ele olha para os Bene Adam. Veja, ele está olhando para a direção da cidade, os líderes da cidade, os pastores da cidade. E para que, segundo o salmista, Deus se debruça sobre os Bene Adam? Para ver se há um sensato. Olha, a palavra com que o texto abriu é insensato. Disse o insensato.
no seu coração. O salmista abre já com juízo negativo. Mas quando ele se refere a Deus, ele diz que Deus olha esperando aquilo que seria o correto, que houvesse um sensato. A gente aqui poderia aplicar lógica de língua portuguesa. Se o insensato diz que não há Deus, o sensato diz há Deus. Se o insensato diz que não há Deus porque ele pratica injustiça e não tem medo disso, o sensato seria aquele que diz que há Deus porque pratica a justiça, porque tem medo de praticar a injustiça. Compreende como é que um termo define o outro dentro do texto? Então Deus se debruça para ver se há um sensato. E quem é um sensato, segundo o texto? Um que busque a Deus. Olha aqui como é que a sua mente vai te trair rapidamente. Hoje, século XXI, você aí na sua cidade, na sua igreja, buscar a Deus para você é ir na igreja, praticar o culto, dar o dízimo, etc, etc. Esquece isso. Você precisa olhar para o texto e fazer aquela pergunta com que a gente iniciou o exercício. O que significa no texto? No texto, buscar a Deus. A gente já viu lá em cima. O insensato é aquele que diz que não há Deus. E dizendo que não há Deus, ele não o busca. Logo, ele pratica injustiça. Logo, se você inverter o sinal, o insensato vira um sensato. Dizer que não há Deus vira buscar a Deus e praticar injustiça vira praticar justiça. Então, o que é um sensato no texto é alguém que pratica justiça. Percebe como é que é o movimento de interpretação? O próprio texto te dá a chave para interpretá-lo. O texto continua. Óbvio, se o salmista está controlando o personagem divino que esperava que lá entre a liderança da cidade, entre os Bnei Adam, tivesse um sensato que buscasse a Deus, como o salmista já antecipou para a gente que lá, entre os Bnei Adam, na liderança da cidade, só tem corrupto, todos eles, do alto a baixo, o insensato, todos se corromperam, não há um que faça o que é bom. É óbvio que ele vai fazer a divindade chegar à mesma conclusão que ele. Dito e feito. Olha no meu verso 4, no teu verso 3. Se você usa Almeida, se você usa uma Bíblia católica, é o seu verso 4 também. Todos se extraviaram. Percebe? Acima ele tinha dito, corromperam-se. Agora ele vai dizer, todos se extraviaram. Corromper tem a ver com você mudar o estado, e extraviar-se tem a ver em você mudar o caminho. Ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Eles deveriam ir por um caminho, estão indo por outro. Eles vinham trilhando um caminho, agora estão trilhando outro. E se o caminho que eles estão trilhando é o da injustiça, significa que o caminho que eles deveriam trilhar era o caminho da justiça. Percebe? Eu acho muito legal interpretar esses textos, preso ao próprio texto, dando a oportunidade do próprio texto me dar as informações para eu compreendê-lo, sem você ficar inventando, sem você ficar dando chutes, sem você fazer interpretação com base no cotidiano de textos do passado. Interpretar textos do passado pela ótica do passado. Então, o juízo divino seria, todos se extraviaram, juntamente se corromperam. De novo, tudo o que o salmista disse, ele está fazendo a divindade repetir. Junto, ele, para o salmista, é um conluio de toda a liderança da cidade. E que, só para antecipar, para você não ficar um pouco estressado, vai no seu último verso, fala de Sião, né? Quem dera de Sião. Está falando de Jerusalém. Eu não estou colocando no texto coisas que o texto não diz. Está lá no verso 7, quem dera de Sião, Sião é Jerusalém. Então, é a liderança de Jerusalém, a liderança de Sião, que o salmista está dizendo que se mancomunou num conluio radical para a corrupção e para a prática da injustiça. Como o salmista tinha dito que não há quem faça o que é bom, a divindade vai repetir. Não há quem faça o que é bom. Agora, o juízo divino acentua a radicalidade do salmista. É o mesmo salmista, mas ele está usando o personagem de Deus para radicalizar o juízo. Porque eu tinha dito para você assim, com base no verso 2. O verso 2. Há um insensato
um sujeito, há um grupo, o grupo se corrompeu, o insensato e o grupo conjuntamente praticam a injustiça, não há um fazedor do que é bom, não há um que faça o que é bom. Mas aí você ouvindo o juízo dele, você podia dizer, não, tem ali um soldado que no fundo está cumprindo ordem. Você já ouviu esse argumento, né? Não, tem ali um escriba, no fundo é uma boa pessoa, mas o rei mandou, aí ele foi lá e fez aquilo. Você até pode pensar isso da vida. O salmista, não. O salmista está dizendo assim, não há um sequer. Eu não estou convidando você a aceitar o juízo do salmista. Estou convidando você a entender o que o salmista está fazendo. Ele se recusa a admitir que na liderança de Jerusalém, considerado o termo Bene Adam, que vai do rei ao eunuco, que vai do rei ao porteiro, haja alguém que preste. Para ele não é culpa do rei, é culpa de todo mundo. Entende o juízo que ele está fazendo? O rei é culpado, o insensato é o chefe, mas todos os seus seguidores são igualmente culpados, igualmente corruptos, nenhum deles faz o que é bom. O último verso que a gente interpreta hoje, porque o verso 6, o seu 5, fica para o encontro de terça-feira, e o verso 7 é para o fechamento. O último verso o último verso de hoje, o verso 5 da tela e o verso 4 na sua Bíblia. É extraordinário pela quantidade de informação que o texto dá para a gente, se a gente sabe ler. Acaso não tem entendimento os obreiros da injustiça? Meu amigo, minha amiga, se você tiver condições de captar a quantidade de informações que tem nessa frase, você está pronto para fazer interpretação acadêmica da Bíblia hebraica. Primeira coisa que ele faz, e é uma ironia, ele chama os Bene Adam de obreiros da injustiça. Obreiros da injustiça. Isso é uma ironia. Por quê? Porque os Bene Adam são obreiros, mas obreiros da justiça. Por que obreiros da justiça? Porque eles são uma espécie de gente contratada pelo Deus para cuidar do povo, proteger o povo. Mas o texto já disse que eles estão praticando injustiça. Então o salmista faz uma ironia. São obreiros? São. Estão trabalhando? Estão. Mas em vez de serem obreiros e estarem trabalhando para a justiça, estão trabalhando para a injustiça. Sensacional, né? A ironia. Mas ainda tem mais informação. Ele diz assim, acaso não tem entendimento? Veja que é a terceira vez que ele vai usar essa expressão. Ele começou dizendo, disse o insensato, é o sujeito que não tem juízo, que é falta de entendimento. Depois ele volta no verso 3, o seu verso 2 assim, Deus se debruça lá do céu para ver se tem um sensato, alguém que tem entendimento, alguém que tem juízo. E agora então é uma pergunta retórica, é uma pergunta cuja resposta é óbvia. Acaso não tem entendimento? Claro que tem entendimento. Por que o salmista pode usar uma pergunta retórica para perguntar se os Bene Adam, se a liderança da cidade não tem entendimento? Ora, porque quem é que diz que eles são obreiros da justiça? Eles. Olha que coisa interessante. O rei se instala como líder da cidade usando um argumento. Deus me colocou aqui. Depois você pode ler o Salmo 2. Não precisa ser agora. O Salmo 2 diz isso. Eu coloquei o meu rei na minha montanha sagrada. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, quando o rei põe a coroa na cabeça, o argumento que ele usa para a população é o seguinte: Deus me colocou aqui como o seu obreiro para eu proteger vocês, eu defender vocês. Em troca disso, vocês vão pagar os impostos. Vocês vão recolher o azeite, a cevada, a cebola. Perfeitamente, nenhum problema nisso. Mas percebe a retórica? Por isso o título do exercício, quando os pastores são leões. Porque a metáfora do rei da Babilônia,
do Egito, da Grécia, de Israel, era assim. Isso é uma demagogia, no sentido técnico, de todos os reis do passado. Os deuses colocaram os reis para proteger o seu rebanho. Então, o povo é o rebanho de Deus, o Deus ou os deuses nas nações politeístas são os donos do rebanho, e o rei e os seus funcionários são os pastores, contratados pelos deuses para cuidar do povo. E quem diz isso para o povo é o próprio rei. Então não é possível que eles não saibam que eles são os operários da justiça, porque são eles que dizem. Mas então como eles podem dizer para o povo que eles são os obreiros da justiça e praticarem injustiça? Pois é essa pergunta que o salmista está dizendo. Como é possível? Eles não sabem que eles foram colocados lá para praticar a justiça? Claro que sabem, eles dizem isso, ora bolas. Mas então por que eles estão praticando injustiça? Por isso que o Salmo abre com aquela declaração. No coração ele diz, ó, não há Deus, não vai acontecer nada. Com a boca eu digo para o povo que Deus me colocou aqui para eu cuidar deles, pratico injustiça, não quero nem saber e não vai acontecer nada. Mas ainda está faltando um dado fundamental, que é, que tipo de injustiça eles estão praticando? Será se eles estão estuprando as mulheres, como no caso de Davi e Batseba? Será se eles estão tomando a terra do povo? Que tipo de injustiça os Bnei Adão estão praticando? E aí a resposta que o salmista dá, a explicação que ele dá para nós, magistral, está na sequência que a sua Bíblia, lamentavelmente, estragou. Você nunca conseguiria perceber isso, que é, os comedores do meu povo comem pão. Na sua Bíblia está, eles comem o meu povo como se comessem pão, como se fosse uma metáfora. Não, o texto não está fazendo uma metáfora. Ele está explicando para você como que é a injustiça que os Bnei Adão, o rei e a sua corte, estão praticando. É no dia a dia. Como é que é o sistema de governo daquela época? É como hoje, você paga imposto. Na verdade, você paga mais imposto do que eles pagavam para o rei lá atrás. No Brasil, você paga em torno de 48% de imposto, por aí. Principalmente se você é da classe social mais baixa. Eles não pagavam tanto imposto assim. Então, o rei ficava lá no seu palácio, com o exército para proteger a população em caso de ataques de bandoleiros ou de países inimigos, e em troca o povo dá o alimento. O problema é que se tiver uma quebra de safra, uma seca, bem, a cota que você vai mandar para o rei é a mesma. Ou então você tem um problema financeiro qualquer, não tem condição de honrar as suas dívidas, mas você tem que mandar o dinheiro para o rei de qualquer jeito. Ou então o rei começa com uma síndrome de megalomania e começa a querer ter mais dinheiro do que ele tinha, e aí começa a exigir cada vez mais impostos, como as histórias de Elias. Se você é um leitor do Antigo Testamento, você conhece a história da viúva, né? Aquela história belíssima de Elias, a viúva, o marido morre, eles deviam dinheiro para um cara, porque eles precisavam plantar para viver e para poder pagar os impostos, o marido morreu, não tinha como pagar o imposto, o cara foi lá e pegou os 2 filhos como escravo. Você conhece a história, isso é a vida cotidiana deles. Se você ler o livro de Amós, o pano de fundo deste salmo é mais ou menos o contexto, não é exatamente da mesma época, o livro de Amós, por volta de 760, por aí, esse salmo é de 700, mais ou menos, 50 anos de diferença não é lá grande coisa, né? Então, qual é a injustiça que o salmo está denunciando? O rei, para manter o seu fausto, o seu luxo, a sua bocarra escancarada, cheia de dentes, está exigindo mais tributos do que a população consegue pagar. É comendo o seu pão que ele pratica a injustiça, entende? É no ato de comer o seu pão, pão esse que a população produz para ele, até aí sem problema nenhum, mas ele ultrapassa os limites do bom senso, e, independentemente do sofrimento e da pobreza da população, ele quer o dele. E dane-se a população. É esta injustiça que a cidade está cometendo. Tudo legalizado.
eu me permito uma provocação, tudo garantido pelo STF. E aí, para você poder com seus próprios olhos confirmar o que eu tinha dito sobre você interpretar o Salmo com o próprio Salmo, ó como ele conclui, quando ele diz que eles devoram o povo no ato de comer o seu pão, porque quando ele come o pão, ele está comendo a carne, o suor, o trabalho de um povo já exaurido, aí ele conclui, Deus, eles não invocam. Por quê? Porque para o texto, buscar a Deus, invocar a Deus, não é ir ao culto lá em Jerusalém e ficar como os serafins dizendo santo, santo, santo. No texto, buscar a Deus, invocar a Deus é praticar a justiça. E no texto específico, aplicado à liderança da cidade, essa justiça é um caso específico, que é cuidar da população. E um detalhe importante, este povo que está sendo devorado, este povo é chamado de meu povo. A elite, o rei, a corte, os soldados, os profetas, os escribas, são chamados de Bene Adam. E o povo é chamado de meu povo. Ou seja, povo de Deus não é a cidade como um todo. Povo de Deus é a população, principalmente os mais humildes. E a liderança são os operários de Deus. Entende a metáfora do rebanho? O rebanho de Deus é o povo. A liderança para cuidar desse povo não é o rebanho de Deus, não é povo de Deus. É o funcionário de Deus contratado para cuidar do povo de Deus. Esta é a retórica deste salmo. Ó, acaso não tem entendimento os obreiros da injustiça? Eles devoram meu povo. Não é que está falando de judeus e gente estrangeira. Dentro de Jerusalém, entenda isso, há uma divisão de classe, numa perspectiva teológica da época, muito clara. Um grupo é o povo de Deus, por metáfora, ovelha, e o outro grupo são os operários de Deus para cuidar do povo de Deus, por metáfora, pastores. Por isso o título que eu dei para a lição, entende? Quando os pastores, que deveriam cuidar das ovelhas, são leões, que em vez de cuidar das ovelhas, devoram as ovelhas. Deixa eu fazer, então, um fechamento geral para a aula de hoje, que a gente interrompe até agora no verso 5. Você não faz ideia do verso 6. O verso 6 vai mudar radicalmente de cenário, radicalmente de contexto. Depois valeria a pena você dar uma lida no Salmo 14 na sua Bíblia. É o Salmo 53. O Salmo 14 e 53 é o mesmo Salmo. Depois, com calma, você leia. Não tenha pressa de olhar agora, porque você não vai ter tempo para isso. Mas confira como dever de casa, digamos assim, até terça-feira da semana que vem. Dê uma olhada. O Salmo 14 é o Salmo 53. O verso 1 é igualzinho, o 2 é igualzinho, o 3 é igualzinho, o 4 é igualzinho. Aonde é que vai mudar tudo? No verso que a gente vai estudar na semana que vem. Ou seja, esse verso tem alguma coisa ali muito esquisita. Na verdade, é um conjunto de informações ainda maior do que o verso 5, o seu verso 4, que eu acabei de explicar para você. Olha, como é que pode? Acaso não tem entendimento os obreiros da injustiça? Os comedores do meu povo, eles comem pão. A quantidade de informação que está aí dentro é enorme. Entende o que eu estou dizendo? Mas no verso 6, o seu verso 5, ainda é muito maior a quantidade de informação num verso pequenininho. Mas o bom é que tudo você consegue tirar do próprio texto. Quando acaso não tem entendimento, é uma pergunta retórica. Sim, claro que tem entendimento. Talvez você só não pudesse ter a explicação, mas você teria a chave. Bem, se ele está fazendo uma pergunta retórica, é porque os caras sabiam que eles eram obreiros da justiça. Agora, para você saber por que eles eram os obreiros da justiça e se transformaram em obreiros da injustiça, que eles usam a retórica do Deus que os coloca no trono, aí você precisaria de estudar o Antigo Testamento de forma sistemática. Entende o que eu estou dizendo? A informação de que é uma pergunta retórica
e que ele está chamando o cara que deveria cuidar do povo de obreiro da justiça, está no texto. Mas a explicação profunda disso você teria que ser um estudante mais sistemático, no sentido de continuado e principalmente em ambientes mais acadêmicos da Bíblia hebraica. Mas no campo de compreender uma palavra à luz da outra, o exercício é bem simples. O que eu estou aplicando aqui, depois você reflete no que você ouviu, é tudo o que a gente aprende em língua portuguesa, interpretar texto escrito. Pois bem, eu vou reler agora do verso 2 ao verso 5, fazendo a explicação à luz de tudo que a gente já viu. Então vamos lá. Disse o insensato no seu coração, não a Deus. Ele está fazendo referência ao cabeça, ao chefe do grupo, dos Bnei Adam, que ele chama de insensato. Ele é o insensato mor, digamos assim, é o cabeça. É o tu do verso 6. Ele é o tu. Não a Deus. Não a Deus no sentido de que ele não tem medo das consequências das suas ações. Ele pratica a justiça porque ele não está nem aí. Que se dane o mundo, não me chamo Raimundo. Mas esse insensato não está sozinho, ele não tem poder sozinho de praticar a injustiça que ele pratica. Ele precisa de um grupo. E o grupo que dá sustentação para ele, exército, são as forças, muitas vezes policiais hoje, que, em nome de corruptos, batem em professor na rua, por exemplo, para você fazer uma analogia. Se o governador mandasse bater em professor e não tivesse uma força que se submetesse, não bateria. É esse o juízo que ele está fazendo. Mas espera aí, eles se corromperam como todos porque eles fazem exatamente a vontade do corrupto mor, mas eles se corromperam porque eles não podiam estar fazendo isso. E aí, na tentativa de alguém ser condescendente e dizer, não, mas é o grupo, coitado, o chefe mandou ele. Não há ali um só que faça o que é bom. Todos eles se corromperam. Ou seja, ele está descrevendo um grupo que deveria estar praticando justiça, e que justiça é essa? Cuidando do povo, agora a gente já sabe. Mas em vez de estar cuidando do povo, está violentando, na palavra que o texto usa, devorando o povo. Eles deveriam proteger e estão destruindo, comendo, devorando o povo. Ele então faz a divindade fazer o mesmo juízo. Deus dos céus olhou para os Bnei Adam, para esse grupo de liderança, para ver nele se há um sensato, alguém que pratica justiça, alguém que cuida do povo, alguém que busca a Deus. Cuidar do povo é buscar a Deus. Mas a gente já sabe, porque o salmista já contou para nós, todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Ele está repetindo. Isso em hebraico chama quiasmo. Quiasmo é o seguinte, ó. No centro, se você pega o verso 2, o verso 3 e o verso 4, ok? O verso 3 está no centro. Deus se debruça para ver se há um sensato, alguém que busca Deus. Pois bem, o verso de cima, que é a moldura superior, vai dizer não tem. E o verso de baixo, que é a moldura inferior, vai dizer a mesma coisa que o verso de cima. Não tem. Entende essa estrutura? Alguns chamam de estrutura de cebola, porque você pode imaginar uma cebola aqui, né? Se você fizer uma estrutura concêntrica, mais ou menos, se você fizer assim, ó, aí você imagina, aqui está o centro e aqui está a moldura. Então aqui no meio está Deus se debruça para ver se tem um sensato. E aqui não tem sensato, não tem sensato. Todo mundo se corrompeu. Por isso que alguns chamam isso de estrutura de cebola. É um modo como o judeu escreve. Tem muito desse tipo de estrutura na Bíblia hebraica que ajuda muito a gente a interpretar. Quando ele termina, então, essa estrutura, ele, então, vai fazer a acusação. A estrutura de quiasmo que ele usa, essa estrutura concêntrica, é para descrever a situação. Um grupo que deveria estar cuidando do povo está devorando o povo. Aí ele pergunta, mas eles não sabem? Claro que sabem, são eles que dizem que estão ali para cuidar do povo. Mas então por que eles estão fazendo isso? Estão fazendo isso porque eles estão se lixando para o fato que eles dizem de que Deus os colocou no lugar. É preciso que você guarde isso para a aula da semana que vem.
Porque a principal relação desses 4 versos que a gente estudou, com o verso que a gente vai falar na semana que vem, a chave para compreender é isso. Os Bnei Adam alegam que Deus os colocou na cidade para proteger a cidade em troca do seu sustento. Isso é o que eles dizem. Se você for no Google, depois da aula, você coloca no Google assim, a Estela de Hammurabi, com H. A gente fala Hammurabi, mas é Hammurabi, com H. Na Estela de Hammurabi, ele vai dizer assim, eu, o grande pastor dos povos, não era só o rei de Jerusalém que dizia que ele era o pastor de Judá. Todos os reis diziam que eram pastores. Por quê? Porque os deuses os colocaram ali para cuidar do povo. Ele diz isso. Mas, em vez de este rei e esta corte estar cuidando do povo, segundo o salmista, eles estão devorando o povo. Os comedores do meu povo comem pão. O livro de Amós é uma boa ilustração para isso. Leia o livro de Amós como dever de casa. O Amós diz assim dos reis lá do norte, enquanto esse salmo está criticando os reis do sul, um rei especificamente, provavelmente Ezequias. Amós está criticando o rei do norte, diz assim, eles pisam a cabeça do pobre no pó da terra, enquanto tomam vinhos em crateras. Crateras são taças grandes. Então, enquanto eles estão se refestelando com vinho, com comida, com luxo, fausto, o povo está lá sendo pisado, esmagado para a produção desse luxo e desse fausto. Esse é o crime que o salmista está denunciando do rei, da corte, do eunuco, do profeta, do sacerdote. Para ele, todo mundo, não salva ninguém. E aí ele faz o juízo. Deus eles não invocam. Por que o salmista está chamando a nossa atenção para o fato de que eles não têm nenhuma preocupação com Deus, apesar deles mesmos dizerem que Deus os colocou ali, na prática eles vivem como se Deus não os tivesse colocado ali, mas eles estivessem ali pelo seu próprio poder, poder esse que eles usam para oprimir a população. É pelo que vai ser descrito no verso 6, uma descrição espetacular. Reflete nesse texto. Eu vou ler para você você poder ver de casa, para eu encerrar, e a gente abrir então a sessão de perguntas. Para a semana que vem, a gente precisa enfrentar esse trechinho, que talvez seja a maior concentração de informação por centímetro cúbico da Bíblia hebraica. Lá onde? Lá quando? Aterrorizaram-se de terror. Quem se aterrorizou? Quem se aterrorizou? Sem que houvesse terror. Mas como assim? Se eles se aterrorizaram de terror, como assim não havia terror? Porque Deus espalhou os ossos do que te sitiou. Envergonhaste-te, porque Deus os rejeitou. Tenta compreender isso, traduzir isso à luz do que a gente acabou de ver. Mas se você usar a sua Bíblia, por favor, não cometa o erro que o seu tradutor comete aqui. Não é tu os envergonhaste, como se o rei tivesse levado pessoas à vergonha, ou tu os confundiste. Não, é tu te envergonhaste. E não é, eu acho que não é confundir. O verbo é boshet. Boshet, vergonha. Então, tu te envergonhaste. Se você botar tu os envergonhaste, pronto, você não vai conseguir compreender esse texto adequadamente, na minha opinião. Britanicamente, 9h30, então eu vou dar por encerrada essa primeira etapa e passamos então à sessão de perguntas e respostas. Até às 10 horas eu estou disponível para você, para responder todas as suas perguntas e sanar todas as suas dúvidas. Vamos lá. Muito bem. Começaram a chegar as perguntas aqui. Olá, Oswaldo, boa noite. Você datou o Salmo em meados de 700. O último verso fala restaurar a sorte do povo.
Isso não pressupõe o cativeiro babilônico? Portanto, um texto a partir do século VI. A pergunta é do Geraldo Batista de Araújo. É boa pergunta e significa que o Geraldo Batista não é um desavisado, conhece alguma coisa sobre o Antigo Testamento, eventualmente conhece muito, mas nesse caso não, Geraldo. Às vezes, essa expressão pode ser utilizada como retorno do cativeiro e, muito provavelmente, essa sua leitura pode estar influenciada por alguma tradução que assim opta. Quando Deus trouxer o cativeiro do meu povo, alguma coisa assim. Mas mudança de sorte, mudar a sorte, você pode ler o Cântico de Ana depois, é um tema muito comum da justiça de Yahvé no Antigo Testamento. Lá no Cântico de Ana ele diz assim, que o arco do forte é quebrado e o fraco é cingido de força. Aquela que prende filhos tem os seus filhos mortos e aquela de ventre estéril tem filhos, etc. Então isso é a inversão da sorte, a mudança da sorte. Eu não posso antecipar o que a gente vai discutir no verso 7, porque na verdade você está fazendo uma pergunta sobre o que exigiria eu aprofundar o verso 7, mas não. A datação do século, por volta de 700, não é necessariamente minha. Você pode pegar bons comentaristas, por exemplo, Alonso Schockel, o pessoal fala Schockel. Na coleção Grande Comentário Bíblico, ele tem dois volumes a Salmos. Ele, por exemplo, data na virada do século 8 para o 7 e menciona com grande chance de ser Ezequias. É a minha aposta, esse sujeito denunciado como um rei mau é o rei Ezequias, para a gente ver como os homens de Ezequias, que faz referência lá em Provérbios, nos Provérbios e no livro de Reis fala bem dele, mas tem pelo menos um salmista que tinha dele uma ideia bastante diferente. Aliás, eu posso aproveitar, se você procurar o cilindro de Senaqueribe, Senaqueribe provavelmente é o sujeito que está mencionado no verso seguinte, que nós não estudamos hoje, porque vai sitiar Jerusalém. E, apesar de a Bíblia não contar para nós temos o texto de Senaqueribe que ele escreveu, na verdade, os funcionários dele, quando eles cercaram Jerusalém. Você pode procurar na internet, mas digita em inglês assim, like a bird in a cage, como um pássaro numa gaiola. Se você não domina inglês, mas eu acho que você deve dominar alguma coisa, pelo conhecimento que você tem no Antigo Testamento, você bota como um pássaro numa gaiola no Google Tradutor, joga para o inglês e joga no Google, like a bird in a cage. E lá você vai encontrar o cilindro de Senaqueribe. E ele diz assim, e quanto a Eliahu, o judeu, eu prendi como um pássaro numa gaiola, tomei o trono de marfim dele. Ora, você leu o livro de Amós e sabe que Amós critica e condena Acabe porque ele se sentava em trono de marfim enquanto o povo passava fome. Você não vai ver essa denúncia de Ezequias da Bíblia. A denúncia de que Ezequias se sentava também em trono de marfim, isso foi censurado. Mas a gente sabe disso a partir de Senaqueribe. Então, esse salmo é muito datado no século VII por conta do cerco à cidade que é mencionado no verso que a gente não estudou hoje, na semana que vem. Mas, especificamente, essa expressão, mudar a sorte do seu povo, não tem nada necessariamente relacionado ao cativeiro babilônico. Ela pode ser utilizada naquele contexto, mas o sentido dela é muito mais amplo. Mudar a sorte. No caso do Salmo, a expectativa é de que, em vez de os Beni Adam devorarem o povo, que passassem a cuidar do povo. Essa é a ótica. Agora, é óbvio, isso é uma interpretação, na qual eu apostaria meu braço direito, mas é uma interpretação. Eu não diria nenhuma chance desse texto ser pós-exílico, mas isso a gente vai discutir um pouco mais no último encontro. E eu espero que você permaneça até lá. A segunda pergunta é do Leonardo dos Santos Silveira, do Rio de Janeiro. O Geraldo Batista é de Pernambuco. E o Leonardo dos Santos é do Rio de Janeiro. Que legal isso, né? A gente poder
Gente de todo canto. Boa noite, Oswaldo. Quais são os elementos que fazem com que esse salmo seja datado em 700? Vamos deixar isso para o último encontro, porque a gente precisa do verso 6 da minha Bíblia, o 5 da sua. Não, o 5 da minha, o 6 da sua. Agora minha cabeça já... o 6 da minha e o 5 da sua. A gente precisa do verso 6 da minha, 5 de Almeida, para discutir isso com mais propriedade. Os elementos estão basicamente no verso 5, no verso 6, no 5 de Almeida. Mas eu poderia dar um argumento básico. O termo Bene Adam se referia ao rei. A partir do cativeiro babilônico não tem mais rei. Zorobabel retorna. Se você conhece a revista Reflexos é a revista aqui da Faculdade Unida. Ela está na internet, então você pode acessar, é gratuita. Vai no volume 6 dela e procura o artigo que eu escrevi sobre os Bene Adam. Bene Adam na Bíblia Hebraica. E lá você vai ver a explicação dos Bene Adam e por que esse termo deixou de ser utilizado depois que os sacerdotes assumiram o poder. Quem vai para o cativeiro da Babilônia é o rei. Quem retorna, de fato, é um rei, Zorobabel. Era para Jerusalém ser reconstruída nos moldes monárquicos. Na verdade, Gênesis 1 é um texto monárquico. Não é um texto sacerdotal, é um texto monárquico. Mas ninguém sabe explicar porque Zorobabel desapareceu e Josué, o sumo sacerdote, assume o lugar dele. A partir daí, o termo Bene Adam não é mais utilizado na Bíblia hebraica. Ele só é utilizado, então, no período monárquico. Então, se a gente puder utilizar apenas elementos da aula de hoje para responder a pergunta do Leonardo e também a provocação do Geraldo, seria isso. O termo Bene Adam não é um termo utilizado no período pós-exílico. Ele é um termo do período pré-exílico, se refere à corte. Você pode encontrar o mesmo termo no Salmo 58. No Salmo 58, logo no primeiro verso está: é verdade, ó Bene Adam, que vocês julgam com justiça. Aí lá no verso 4, 5, ele vai com uma ironia espetacular, vai dizer assim: ó, Deus quebra os dentes dos leõezinhos. Quer dizer, os Bene Adam, que deveriam ser os pastores, que protegem as ovelhas dos leões, são aqueles que são os leões devorando as ovelhas. No meu exercício aqui uma metáfora, mas no Salmo 58 uma acusação direta. Essa terminologia depois não é mais utilizada, a não ser indiretamente. Eclesiastes menciona isso. Eclesiastes, que é pós-exílico, não foi tido por Salomão, não, é um texto pós-exílico. Ele usa a expressão Bene Adam, mas na sua Bíblia vai estar homens. Não é. Ele diz que tanto o rei quanto o animal, tanto o Bene Adam, lá está no singular, e não o Ben Adam, e não o Bene Adam, tanto o rei quanto o animal vão para o mesmo lugar, para o mesmo buraco. Mas aí já é uma referência à tradição, e não um termo que o próprio rei use, porque o rei não está mais lá, agora virou uma teocracia. Espero ter respondido, mas a gente vai voltar a esta questão no encontro da semana que vem e no próximo encontro. Mais uma pergunta agora de Cristiano Gomes, Costa da Bahia. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Cristiano. Ler textos antigos com a ótica dos antigos. Pergunto, qual seria a utilidade prática do resultado dessa leitura no âmbito congregacional? Bem, tem tantas formas diferentes para eu responder isso aqui para você, Cristiano. Tem aquela forma legal e aquela forma não muito legal. Eu vou responder com forma legal, de forma legal, e depois de forma não legal, contando uma experiência. Eu entrei à Igreja Batista em 1984. Tem tempo isso já, né? E naquela época existia a União de Jovens. Era a Igreja Batista em Mesquita, no Rio de Janeiro. Na sala em que aos domingos funcionava a União de Jovens, eu não tinha a mínima ideia disso, funcionava um campus avançado do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil.
No domingo eu cheguei e tinha um negócio escrito lá no quadro, era hebraico. Eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo, tinha uma frase de hebraico escrito no quadro. Aí eu perguntei, o que é isso? Me disseram, não tenho a mínima ideia, fala com o Mauro, porque o Mauro estuda aqui no seminário. Aí eu fui procurar o Mauro, falei, Mauro, o que é aquilo? Ele falou, Oswaldo, aquilo ali é a Bíblia. Eu falei, como assim é a Bíblia? Porque eu li a Bíblia em português, a Bíblia da minha avó. Não, a Bíblia foi escrita naquela língua. Eu falei, por que a gente não aprende isso aqui na igreja? Bem, como não ensinavam na igreja, eu fui fazer teologia, eu fui fazer seminário para aprender hebraico. Isso era 1984, nós estamos em 2018. Eu acho que isso ilustra um pouco. Se a gente diz que gosta da Bíblia, eu acho que a gente tem que estudar a Bíblia conforme os autores escreveram. Não é o sentido que a gente atualiza hoje. Honestamente, eu não vejo nenhuma utilidade em a gente fazer a Bíblia dizer uma coisa que o texto não dizia quando o escritor escreveu. Entende? Se eu vou fazer a Bíblia hoje dizer uma coisa que o escritor não disse, para que eu estou usando a Bíblia? A não ser que eu queira fazer com que a igreja acredite que o que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz. Isso é alegoria. Isso eu não quero, não. É mínimo interesse, nenhum interesse em fazer a congregação hoje a pensar coisas, a acreditar em coisas que eu, porque sou desta igreja e não daquela, porque um é da igreja batista, um da Assembleia, aí cada um faz a Bíblia dizer o que a sua própria igreja... Não, isso não me parece sério. Não, não é sério. Sério para mim é você tentar entender o que o próprio escritor disse quando estava escrevendo. O que Isaías disse? O que Jeremias disse? O que Paulo disse? Não é o que Lutero disse de Isaías, não é o que qualquer outro pastor de hoje diga de Isaías. Isso para mim bastaria. Essa resposta, para mim, bastaria. Se alguém diz assim, eu amo a Bíblia, não ama, não. Não ama, não. Eu conheço muito pouca gente que, de fato, ama a Bíblia. Eu conheço muita gente que ama, assim, as interpretações que a igreja dele faz da Bíblia. Aí, quando você vai fazer uma interpretação, a tradução da Bíblia dele está toda errada, as interpretações que ele faz não tem pé nem cabeça. No fundo... há um pequeno elemento de desonestidade, porque as nossas igrejas, que são completamente divergentes nas suas interpretações, deveriam dizer que ensinam tradição. A tradição batista, a tradição da Assembleia, a tradição do Testemunho de Jeová, a tradição metodista, a tradição da Deus é Amor, e assim por diante. E na hora que a gente fosse pegar a Bíblia, a gente estudasse a Bíblia. Cada igreja poderia ensinar o que quisesse, a gente não teria nenhum problema, poderia estudar a Bíblia em paz, não teria controle, porque você, principalmente o Geraldo já deve ter passado por curso de teologia, sabe como é que é o controle. A hora que você começa a estudar de verdade, começa a cerceamento. Por quê? Porque se você estudar a Bíblia de fato, vai bater de frente com muita interpretação que é feita de púlpito. Eu não gosto disso não, o Cristiano. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia. E gosto de acreditar que a gente pode fazer de conta que está sentado assim ouvindo Isaías, entende? Não me leve ao pé da letra, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma presunção. O exercício que a gente acabou de fazer pode estar tudo errado. Mas é assim que eu gosto de pensar a Bíblia, a nossa capacidade de viajar no tempo e ouvir o que eles tinham a dizer. Mas aí, para eu terminar a minha resposta a você, eu quero aprofundar. Para mim, Oswaldo, e eu não estou dizendo isso para vocês, para mim, Oswaldo, encerra aí. O meu prazer é entender o que eles disseram. Quando eu vou para a vida profissional, a vida conjugal, a vida de cidadão, não vale os textos velhos, não. Valem os textos novos. Os textos que a gente escreveu na Constituição, os valores que a gente defende. Ou seja, usar a Bíblia para a construção de sociedade, não. Porque, na verdade, não é a Bíblia que a gente está usando, são as nossas interpretações, em cima de traduções completamente mal feitas em muitos casos. Veja, se você honestamente pegar a tradução que você usa do Salmo 53, você vai ver que 6 versículos estão traduzidos errados. Alguns deles dá até para você se safar, mas outros não tem jeito. A tradução está tão mal feita
Por exemplo, para encerrar a resposta a você, por que que o tradutor em todas as Bíblias, eu vou repetir para você, todas as Bíblias que você encontrar, você pode procurar essa semana e se você permanecer no curso, na semana que vem, você estiver aqui, você pode dizer, Oswaldo, encontrei uma Bíblia e você está errado, tem uma Bíblia que é diferente. No último verso, nenhuma Bíblia que eu conheço bota no plural. Salvações. Não importa, você pode encontrar livramento ou você pode encontrar vitória. Não vamos discutir isso. Se você encontrar uma Bíblia traduzida no plural, você me fala. Eu falo para a faculdade te devolver o dinheiro da inscrição. Por que que todos os tradutores colocam no singular? Primeiro, lamento dizer, porque a maioria simplesmente copia as outras Bíblias, não faz um trabalho honesto de sentar lá e traduzir do hebraico. Dá um trabalho que você não imagina. Então, muitas Bíblias simplesmente copiam as anteriores. Mas aqueles que fazem, honestamente, pegam, sentam e traduzem o texto hebraico, como ele começou a interpretar e ele acha que é ateísmo, ele já tem hoje, e você usou a palavra no âmbito congregacional, ele já tem a resposta. Para o ateísmo, qual é a solução? A salvação em Jesus. O texto não tem nada a ver com ateísmo, não tem nada a ver com a salvação em Jesus, mas o cara está metendo salvação em Jesus lá. Qual a utilidade disso, Cristiano? Para que serve isso? Isso não educa, isso não ajuda, isso aliena. E muitas vezes isso manipula e isso controla. Eu, honestamente, gostaria que a Bíblia fosse mais respeitada nos espaços congregacionais. Que as pessoas aprendessem a traduzir. Por que não se ensina hebraico na igreja? Qual o problema? Muita gente tem certeza que poderia estudar hebraico e traduzir a Bíblia, e fazer estudos, ler textos antigos com a ótica dos antigos. Agora, se eu quisesse te provocar, eu poderia ler a Bíblia com a ótica dos antigos, como Jesus alia, como Paulo alia. É melhor do que ler como Malafaia. Bem, não tem mais nenhuma outra pergunta aqui. Eu vou contar assim, mais ou menos, até 20. Se não aparecer outra pergunta, eu acho que a gente não precisa ser Caxias e ficar aqui até 10 horas se não tiver uma outra pergunta. Se tivesse mais, a gente poderia ficar. Mas eu encerro dizendo assim, nós não completamos o Salmo, nós temos só a primeira parte. Espero que você tenha percebido o movimento de interpretação, um pedaço dele interpretando o outro. E até agora a gente tem uma cidade, Jerusalém, cuja liderança se legitima dizendo que a divindade os colocou ali para cuidar da população. Em troca disso, a população deve sustentar essa liderança. Até aí tudo bem. Esse jogo é sustentado pelo próprio discurso dessa liderança. Mas, na prática, o que está acontecendo é que essa liderança, para se sustentar, Apareceu outra pergunta aqui. Uma última pergunta por hoje. Os termos Bnei Adam e Bnei Ish são correlatos? Eu recomendo que você vá lá na Reflexo, tem um artigo que eu escrevi, Bnei Adam, e no número seguinte tem Bnei Ish. Bnei Ish é o inverso do Bnei Adam. Bnei Adam é os nobres e Bnei Ish é o pobre, por assim dizer. Eu recomendaria que você lesse esses dois artigos e tirasse as suas próprias conclusões. Mas sim, eles estão correlacionados. Bnei Adam é um termo, Bnei Ish é outro termo. Eles ambos são usados na Bíblia hebraica. Na maior parte das vezes, eles são usados juntos sem que se explique, entende? O Bnei Adam e o Bnei Ish caminham juntos. Mas aí você não sabe quem é o Bnei Adam e quem é o Bnei Ish. Mas como o hebraico usa paralelismo, nos termos 6 ou 8 versos, agora eu não me recordo bem, em que o termo Bnei Adam se encontra em paralelo, fica claro que ele é a nobreza. Ele nunca está em paralelo com paralelo sinonímico, é óbvio, com a população pobre. Bnei Adam é a nobreza e Bnei Ish, os homens comuns, a pobreza. Mas então, eu completando, para gente fechar, naquela cidade, em vez deles praticarem o que a sua própria retórica diz, que é cuidar do povo em troca do sustento, porque é assim que a divindade quer, ele, para viver no luxo, a monarquia para viver no luxo, está oprimindo a população.
O salmista vai se despertar para isso pelo acontecimento que o leva a escrever o verso seguinte. E o acontecimento é o cerco da cidade. Esse rei, e com isso eu estou adiantando o que a gente vai ver na semana que vem, este rei que é o devorador, não é o devorador? Ele devora o povo, ele é o leão. O verso 6 já começa de lá, o leão cantou como uma galinha. Ou seja, para cima do povo, ele era o ogro devorador, mas quando a cidade foi sitiada, em vez dele cumprir aquele papel de ogro devorador, ele se acovardou. Lá aterrorizaram-se sem que houvesse terror. Mas aí eu já estou antecipando o que a gente vai discutir na semana que vem. Eu espero que tenha sido uma experiência agradável para você, como foi para mim. Até terça-feira que vem. Boa noite.